Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos mesmo ao canal Afinal, O Que Somos Nós. O Marcelo, em 2008, precisou passar por uma cirurgia por causa de um cálculo renal de 2 centímetros. A cirurgia correu bem, porém pouco tempo depois ele teve uma embolia seguida de uma parada cardiorrespiratória e teve uma EQM. Desde então a sua compreensão da vida e da morte mudou, e muito. Vamos saber por quê? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Carlos. Muito obrigado por você estar aqui conosco no canal Afinal, que somos nós. Vou imediatamente passar a palavra para o Dr. Edson Amâncio, que é quem vai conduzir a sua entrevista. Muito obrigado desde já. Eu a quem agradeço. Muito obrigado. Oi, Marcelo. Boa tarde. Oi, Dr. Edson. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Então vamos hoje concretizar o nosso papo anterior, né? Sim. Sobre a sua experiência. Na verdade, Marcelo, eu tenho uma série de perguntas para te fazer, mas a palavra é sua. Eu gostaria que você, inicialmente, descrevesse o que aconteceu com você, quando foi isso, aonde aconteceu, os detalhes da sua experiência. Depois a gente vai esmiuçar os detalhes dessa experiência que você teve. Correto, Edson. Bem, eu sempre tive problema com o cálculo renal, desde quando eu era criança. Quando eu era bem novo, por volta de uns 15, 16 anos, eu precisei fazer uma litotripsia, que é quebrar o cálculo renal com laser, porque eu tinha um cálculo muito grande. E quando foi em 2008, mais precisamente em março de 2008, eu comecei a ter cólicas renais novamente, dores muito fortes. Eu procurei um médico. Ele solicitou um ultrassom e um raio-x dos rins. A dor era no rim direito, do lado direito. E eu fiz, e os exames mostraram um cálculo de aproximadamente 2 centímetros. O médico, então, sugeriu passar por um procedimento cirúrgico. Ele me disse o seguinte, que pelo tamanho do cálculo, se eu fosse quebrar com laser, fazer a litotripsia, como eu havia feito muitos anos antes, eu precisaria fazer em 2 ou 3 sessões, pelo tamanho do cálculo. Ele falou, e a cirurgia, ela é extremamente simples, a gente remove o cálculo, em 2, 3 dias você está bem, e você fica livre desse cálculo de uma vez só. E eu ainda comentei com ele, eu falei, doutor, mas na semana que ele sugeriu de fazer a cirurgia, que foi no dia 18 de março de 2008, eu ia ser padrinho de casamento naquele sábado, daquela semana. Eu ainda comentei com ele, eu falei, doutor, no sábado eu tenho um casamento onde eu vou ser padrinho. E ele falou, não, fica tranquilo, a cirurgia é muito tranquila e você vai estar medicado, no sábado você pode ir no casamento normalmente. Então eu concordei, fiz a cirurgia no dia 18 de março, no final da tarde. No dia 19 de março pela manhã eu fui para o quarto e eu estava sentindo muita dor do lado direito, onde havia sido feita a cirurgia. Eu estava com muita dor na barriga também. Eu estava sentindo a cabeça muito pesada, um mal-estar generalizado. Por volta das 7h30 aproximadamente, eu sofri um desmaio. A enfermeira estava me medicando no quarto e eu sofri um desmaio. Era a primeira vez que eu desmaiava na minha vida, naquela situação. Eu nunca tinha desmaiado antes. Mas foi muito rápido, Edson. Eu desmaiei, em questão de segundos eu voltei, mas bem assustado. Na verdade, eu nem sabia exatamente o que tinha acontecido e a enfermeira disse que eu tinha desmaiado. E por volta das 9h30 da manhã, aproximadamente, o meu médico passou para me visitar. E ele ainda entrou no quarto e brincou comigo, os enfermeiros falaram que você desmaiou. Eu falei, eu desmaiei. Aí comentei com ele, falei, doutor, eu não estou me sentindo bem. Eu estou com muita dor, estou com muito mal-estar, uma sensação muito estranha. Ele falou para mim assim, não, Marcelo, fica tranquilo, isso daí foi porque você desmaiou, né, e você está impressionado. E ele falou, e o desmaio geralmente é devido à anestesia geral que você tomou, mas a sua cirurgia foi um sucesso, nós removemos o cálculo, foi gravado, eu vou te passar o DVD para você assistir depois. Fica tranquilo, né? Isso daí é porque você está impressionado com o que aconteceu. Ele falou, olha, eu vou tirar o dreno do seu rim, vou pedir para a enfermeira tirar a sonda
e após o almoço eu passo aqui para te dar alta. E ele fez isso, ele tirou o dreno, a enfermeira tirou a sonda, e eu ainda falei para ele, eu falei, doutor, o senhor tem certeza de que eu estou apto para ir embora para casa hoje, ainda depois do almoço? Porque eu estava me sentindo muito mal mesmo, Edson, muito mal. E ele falou, Marcelo, fica tranquilo, você vai estar muito bem depois do almoço, você vai para casa. E ele ainda brincou, ele falou, eu não esqueci que você tem um casamento no sábado, fica sossegado. E ele foi embora. Aí, passado alguns minutos, me deu vontade de urinar, e eu pedi para a enfermeira me ajudar a ir até o banheiro do quarto para urinar. Eu estava vestindo aquelas roupas de hospital, era tipo um jaleco, uma túnica azul. Eu estava com soro, então ela me ajudou a ir até o banheiro. E após urinar, eu fiquei sabendo depois que eles me contaram que eu falei 3 vezes, mas eu me lembro de ter dito 2 vezes. Eu só me lembro de ter segurado no braço dela muito forte e ter falado para ela assim, eu tô morrendo. E eu apaguei. Naquele momento, eu perdi os sentidos ali, né? E foi quando eu tive a minha EQM. Nesse momento, Edson, eu me vi em pé, aparentemente no que seria um quarto. As paredes, elas eram de luz. Não tinha porta de entrada do quarto, não tinha porta do banheiro, eram só paredes de luz. E atrás de mim, eu estava em pé diante da minha cama. Porém, não era a cama do hospital, não era aquela cama em que eu estava deitado, onde eu estava no quarto do hospital. Era uma cama normal, como se fosse uma cama de uma residência normal. E a cama estava vazia. E eu olhei em volta, olhei as paredes, olhei aquela cama, e eu me lembro que eu toquei o meu corpo, eu toquei minha barriga, toquei o meu rim, a parte direita, onde eu havia feito a cirurgia, e eu não estava sentindo mais nada, eu não tinha mais dor, eu não estava sentindo aquele mal-estar que outrora eu estava sentindo no quarto, e eu percebi também que eu não estava com aquela roupa azul do hospital, eu estava com uma roupa branca. Era uma roupa semelhante, parecia um camisolão, uma túnica, porém era branca. E pela primeira vez, eu pensei, eu acho que eu morri. Toquei novamente minha barriga, toquei minhas costas, não senti o local onde tinha sido cortado para fazer a cirurgia. E eu tinha a sensação que realmente eu havia morrido. Nesse momento, eu percebi, do meu lado esquerdo, embaixo, começou a girar. Era como se fosse um globo, sabe? Era como se fosse uma bola, um globo com muitas luzes, era muito colorido. E ele começou a girar e começou a aumentar de volume, começou a aumentar de tamanho, foi ficando grande. E, de repente, esse globo é como se ele se dissolvesse, Edson, em vários outros globos, em várias outras bolas, e ela começou a passar como um círculo na minha frente, sabe? E conforme passava na frente do meu rosto, eu comecei a ver a minha vida. A minha vida começou a passar diante de mim ali. Eu me vi desde o meu nascimento até o momento da embolia, ali naquele quarto, aí no hospital. E só que o interessante é que como se cada etapa da minha vida, por exemplo, o meu nascimento, fases de quando eu era criança, adolescente, com a minha família, amigos, viagens, enfim, é como se eu revivesse tudo aquilo novamente, é como se eu estivesse experimentando tudo aquilo novamente. Eu não sei explicar em quanto tempo isso durou, como que aconteceu isso. Eu creio que não dá para mensurar no nosso tempo cronológico, porque o tempo que eu fiquei, dado pelos médicos, depois informado pelos médicos, foi quase 10 minutos, né? Porém, ali é como se eu tivesse passado muito tempo, né? Revivendo toda a minha vida. Passado isso, esse globo desapareceu, essas luzes, essas bolas aí desapareceram. E aí eu percebi que na minha frente, na parede da frente daquele quarto, tinha aberto um túnel. Tinha um buraco muito grande, era muito grande. Ele estava todo escuro. E eu ouvia uma música. Eu ouvia uma música muito bonita, muito linda.
Era uma harmonia assim, que me trazia muita paz, muita tranquilidade. E eu olhei para dentro daquele túnel, era muito escuro, eu não enxergava nada. Eu só enxergava no fim dele, que parecia ser uma janela aberta. E eu percebi que aquela música saía daquela janela, vinha daquele local. E na hora eu pensei, realmente eu morri, eu estou morto. E outro pensamento que me veio, Edson, é que aquela música que era cantada num outro idioma, não era cantada em português, não era cantada em nenhum idioma conhecido, era como se fosse um idioma espiritual. Eu pensei, nossa, é um coral de crianças que está cantando essa música. E dentro de mim, do meu coração, do meu espírito, eu não sei dizer com precisão onde, mas eu sei que dentro de mim eu ouvi uma voz que falou assim, não são crianças cantando, são anjos cantando. E eu fiquei ali parado, ouvindo aquela música, aquela melodia, olhando para aquele buraco, e naquele momento eu pensei, bom, eu morri, eu estou morto, e agora o que é que eu faço, né? E é como se dentro de mim, novamente, uma voz me desse um comando, falasse para mim que eu tinha que atravessar aquele túnel, e teria que chegar naquela janela aberta, lá, né, ou porta aberta, sei lá, eu acho mais que era uma janela. E eu cheguei mais perto do túnel, a música era contínua, eu ouvia, ela era ininterrupta. Eu olhei para dentro daquele túnel, eu não enxergava absolutamente nada. Foi a primeira vez ali naquela situação, na EQM, que eu senti medo, eu senti insegurança. Porque eu pensava assim, se eu pular, se eu entrar dentro desse túnel, e se eu não chegar do outro lado? Né? Eu pensava assim, e se eu cair nessa escuridão? Mas, novamente, é como se dentro de mim a voz falasse, você tem que atravessar. Então, o que eu fiz? Eu me afastei um pouco, no intuito assim, pensando em pegar um impulso, pegar uma certa distância para dar um impulso e pular. Né? Eu imaginava assim, que se eu pulasse, eu talvez chegaria até o outro lado. Quando eu fiz isso, aí eu vi uma mão muito grande, gigante, ela foi se aproximando lentamente assim, na minha barriga, e ela foi se fechando. Ela fechou, me abraçou, eu pude perceber que ela tinha uma aba branca, muito grande, mas eu não tive tempo de olhar para trás e para ver a quem pertencia aquela mão. Conforme ela fechou na minha barriga, aquela mão, ela deu um tranco, ela me puxou para trás. Quando ela deu um tranco, eu senti o meu corpo se dobrar. Foi um tranco mesmo, um impulso. Conforme eu me dobrei para frente, eu já acordei, abri os olhos, eu já estava no quarto do hospital. E eu ouvi, né, eu estava cercado de médicos, enfermeiros, alguns profissionais da saúde em cima de mim, e eu ouvi alguns gritando, ele voltou, ele voltou, ele voltou. E naquele momento ali no quarto ali, eu senti muita dor. É como se o meu coração tivesse arrebentado, meu peito era uma dor terrível, muito forte. E eu estava assim, agonizando para respirar. Eles tinham colocado oxigênio no meu nariz, mas eu estava com muita dificuldade para respirar. E naquele momento, um dos médicos falou assim, você consegue me ouvir? Você consegue me entender? Eu fiz que sim, com a cabeça. E eu peguei e falei com muita dificuldade, eu perguntei para ele, eu infartei? Porque a dor naquele momento era muito forte no meu peito. Ele falou assim, Marcelo, os seus pulmões infartaram. Você teve uma embolia pulmonar severa, muito grave. Grande parte dos seus pulmões estão comprometidos. Por conta da embolia, você teve uma parada cardiorrespiratória. Nós conseguimos reanimar você, mas o seu estado é muito grave ainda, é muito crítico. Nós vamos agora te encaminhar para a UTI, mas nós precisamos do contato da sua família ou amigos. E aí eu perguntei, eu vou sobreviver? Ele falou assim, Marcelo, nós vamos fazer o possível. O seu estado é muito grave. O que tiver ao nosso alcance nós vamos fazer, mas a tua situação é muito crítica.
E aí teve início a minha recuperação da embolia. Eu fui para a UTI, depois disso eu fiquei mais de 30 dias no hospital. Depois disso eu fiquei quase 8 meses fazendo fisioterapia pulmonar, 2 vezes por dia, tomando anticoagulante, uma série de medicamentos, fazendo exame de sangue com frequência, semanalmente, 2, 3 vezes por semana, para ver como é que estava a minha coagulação. Então foi um período, assim, um ano bastante difícil, né? Até que eu consegui me recuperar e recompor a minha saúde. Muito bonita a sua EQM, impressionante, você se expressa muito bem, né? Foi muito claro. Eu gostaria de fazer perguntas para você, Marcelo, dentro de um protocolo científico que nós temos, que é um protocolo criado por um psiquiatra americano, o Grayson. Ele estabelece uma pontuação. Só de ouvir a sua descrição, eu acho que a sua EQM preenche perfeitamente, mas eu vou repetir algumas perguntas. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer para você, que está fora do protocolo, é o seguinte: na sua opinião, o que te convence que você não teve um sonho? Isso não foi um sonho? Há diferença entre a experiência que você acabou de descrever e um sonho dos muitos que você já teve na sua vida? Muita diferença, Edson, muita diferença. Foi muito real, né? Foi muito real aquela experiência, muito diferente de um sonho, né? Que muitas vezes, embora alguns sonhos eles sejam até com muitos detalhes, mas não ao ponto de eu poder me tocar, de eu ver as cores, de eu sentir o meu corpo, né? Então, de eu ouvir aquela música tão nitidamente que eu relatei. E um fato interessante que ocorreu muitos meses depois, foi a primeira viagem que eu fiz, né? Que eu creio que veio, se houvesse alguma sombra de dúvidas, aquela experiência eu creio que veio somente a confirmar o que eu havia passado. Eu tenho um irmão que mora, eu tenho irmãos, na verdade, que moram em Jundiaí, próximo a São Paulo, e eu fui com uma amiga, né? Ela foi comigo porque era a primeira vez que eu estava dirigindo, pegando a estrada depois da embolia, e nós fomos para Jundiaí. E lá em Jundiaí, nós fomos num evento, havia muitas pessoas, né? Havia o público era muito intenso, era muita gente, e eu estava ali com o meu irmão, com a minha cunhada, com a minha amiga Flávia, meu sobrinho, e um homem saiu do meio daquele evento, daquela multidão, veio na nossa direção e ele chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho uma palavra para você. E eu fiquei um pouco surpreso ali, eu falei: tá bom, pode falar. E ele falou assim: olha, assim diz o Senhor, a sua vida se esvaiu, você esteve no vale da sombra da morte, mas quero que você saiba que eu estava com você lá o tempo, que eu estive com você lá o tempo todo. Eu me manifestei a você ali como o grande eu sou. Eu lhe trouxe de volta à vida, porque tenho muito a fazer em você e através de você. Assim diz o grande eu sou. Ele falou isso, nesse momento eu estava emocionado, eu comecei a chorar, ali, todos nós ali, meu irmão, cunhado, meu sobrinho, minha amiga, nós choramos, e aí eu fiquei impressionado, e ele falou e saiu, nos deixou da mesma maneira que ele veio, ele virou as costas e foi embora sem falar mais nada. E primeira coisa que eu perguntei para o meu irmão, para minha cunhada, eu falei: Júnior, você conhece esse homem? Ele falou: não, Marcelo, eu nunca vi, eu não sei quem é, não tenho ideia. Então aquilo, para mim, foi mais uma confirmação de que realmente eu não tinha tido um sonho, né? De que realmente tinha sido uma experiência real. É uma pessoa que você não tinha nenhum conhecimento e provavelmente não sabia nada da sua experiência. Exatamente, não tinha nenhum conhecimento. Por saber. Exato. Você acha que mudou alguma coisa em você a partir dessa experiência? Edson, eu antes da experiência e depois da experiência, eu já tive, né, e tive depois também, algumas experiências com premonições, com intuições. Nesse aspecto, não houve mudança. O que mudou, e isso foi drástico, foi muito forte, foi a maneira como eu enxergo a vida.
Ou melhor, na verdade, corrigindo, na verdade foi a maneira como eu enxergo a morte. Essa EQM que eu trouxe me mostrou, deixou a morte assim muito próxima a mim, porque veja bem, eu estava na casa dos meus 30 e poucos anos, financeiramente estável, com um bom emprego, com um leque de oportunidades, né, à minha frente, viagens, coisas que eu sempre gostei de fazer. Então, assim, nunca eu havia pensado e nem passava de perto, né, nem de longe para mim, a questão da morte, né? E para ser sincero também, nem embolia pulmonar, né? Se eu tinha já ouvido sobre embolia pulmonar, eu não me recordo. Depois, claro, aí eu fiquei sabendo, ouvi de diversas pessoas, diversas situações, mas para mim aquilo era novo. E depois disso, sabe, Edson, não é que, às vezes eu comento com a minha psicóloga, não é que a vida perdeu o encanto ou que a vida tenha perdido a beleza. Não, eu amo viver, eu procuro, na medida do possível, me cuidar, eu gosto das coisas boas que o mundo tem a oferecer, que são coisas maravilhosas, mas eu não tenho mais aquela ilusão. Para mim, o mundo real é aquele onde eu estive. Aquilo ali é o mundo real. Aqui, para mim, é uma transição, é uma passagem. Aqui é um mundo ilusório. Onde a morte, para mim, ela passou a ser muito próxima, ela passou a ser muito real. Então, por exemplo, eu faço uma viagem, ou eu programo uma viagem, só como exemplo, eu não tenho aquela ilusão assim de que, olha, eu estou programando uma viagem, por exemplo, para daqui 3 meses. Eu não tenho mais aquela certeza absoluta de que daqui a 3 meses eu vou estar viajando. Se fosse naquela época, nunca passaria o pensamento de uma hipótese de morrer nesse período. Hoje não, hoje eu tenho consciência de que a morte ela é muito próxima, ou essa passagem, né? Ela é muito próxima da gente. Então, isso mudou muito dentro de mim, sabe? É como se dentro de mim ficasse uma convicção depois dessa EQM de que eu sou espírito, na essência, tenho uma alma e ocupo um corpo, uma matéria, porque eu preciso dessa matéria para me locomover, para viver nesse mundo. Mas a minha essência, ela é espírita, ela é espiritual. Onde eu estive, sim, é a realidade. Aqui não é real. Então, não sei se eu consegui expressar, mas é mais ou menos isso. Eu entendi, em resumo, o seguinte: você perdeu com essa experiência definitivamente o medo da morte, que é uma coisa instintiva de todos nós. Correto, perfeito. Exatamente. Você tinha alguma religião? Você era espiritualista, pelo menos antes, católico ou qualquer outra religião? Sim, eu fui evangélico durante muitos anos. Durante muitos anos eu frequentei uma igreja evangélica. Tá, nessa época você já não frequentava mais? Não, eu já havia saído da igreja. Tá, ótimo, Marcelo. Tem uma pergunta que você deixou, assim, você enfatizou bastante no começo da sua fala, é a questão do tempo. Isso é uma pergunta que sempre a gente ouviu outras vezes, né? Como é que foi essa questão do tempo? Você não deixou muito claro. Como é que é isso? O tempo passou muito rápido, foi muito longo, você não consegue dimensionar isso ou não teve noção de tempo? O que é o tempo nesse momento aí? Edson, assim que eu tive a embolia, eu tive que os médicos me contaram depois, né? Eu tive uma parada cardíaca, tive uma parada cardiorrespiratória. Eles levaram 9 minutos e meio para me trazer de volta. Inclusive, quando eu estava na UTI ainda, respirando com a ajuda de aparelhos, ainda lutando ainda para me recuperar, né? Eles falaram para minha família que era cedo para mensurar, mas que possivelmente eu teria alguma sequela, eu ficaria com alguma sequela, dado o tempo que eu tinha ficado sem oxigenação no cérebro. Bom, ali naquela... Então, assim, cronologicamente, foi quase 10 minutos, vamos colocar aí 10 minutos. Mas ali naquela experiência não era o nosso tempo. Para mim foi muito extenso. Eu tenho uma impressão, Edson, que durou muito tempo. Mensurar exatamente quanto, eu não sei. Mas para mim, só aquela experiência de eu ter, por exemplo, revivido a minha vida, né, desde o meu nascimento até aquele momento ali da embolia, eu creio que se fosse em tempos naturais, teriam se passado horas ou dias, né?
Então, com certeza não é o nosso tempo, não é. Perfeito. Outra coisa que você deixou assim, bastante claro é a presença, né? Havia uma presença, você identificou como uma mão, né? Uma mão que te envolveu. Você não conseguiu identificar ali naquele momento nenhuma pessoa, não te ocorreu que pudesse ser um parente, um próximo, um amigo que já tivesse sido morto. Isso não, você não identificou nada nesse tipo? Não, Edson, porque assim, eu não tive tempo de olhar para trás, né? Na verdade, conforme aquela mão foi se aproximando, ela me chamou muito a atenção. E ela veio devagar, sabe? Ela foi se aproximando devagar, ela envolveu uma imagem. A barriga. Era uma imagem. Era uma imagem, você viu? Não, vi nitidamente. Eu vi os dedos, era uma mão muito clarinha. Eu vi a aba daquele camisolão, daquela túnica, branco também, muito branco. E aquilo talvez tenha me distraído ao ponto de eu não ter tido a curiosidade, né, o tempo mesmo de olhar para trás e ver a quem pertencia aquela mão. Então eu não sei te dizer, né, porque aí conforme ela se fechou, ela já me puxou, então eu não sei dizer para você. E um detalhe que me chamou a atenção, que você falou da roupa, né? Você não estava naquele momento da EQM com a mesma roupa que você estava deitado na cama. Não. Era uma túnica de outra cor. Exato. Isso eu já, inclusive, numa EQM de um paciente meu, que todo mundo vestido no centro cirúrgico de verde ou azul, e ele se viu vestido de branco, sendo transportado. A sua roupa era outra coisa, né? Não era a mesma roupa. Não, era branca também. No quarto do hospital, a roupa que eu usava também era azul. Uhum. Isso era nítido, porque quando eu voltei, eu me lembro, a roupa era azul. Naquela experiência, ela era branca, era toda branca. Agora, Marcelo, você falou que se tocou na situação de EQM, você se tocou no rim, na barriga. Isso. Essa sensação, você tocou e sentiu que estava pegando um corpo ou não? Senti, Edson. Eu senti que eu estava tocando no meu corpo. Você tocou como agora eu estou tocando minha barriga, foi a mesma sensação. Eu toquei, pus a mão na região do rim, do lado direito, onde a cirurgia havia sido feita. Eu ainda passei a mão para ver se tinha corte ou curativo, porque o médico tinha tirado o dreno. E eu toquei sim, eu senti o meu corpo ali. Você sentia como se estivesse sentindo agora aí. Exatamente, como se eu tivesse sentindo agora, exatamente. Ô Marcelo, os pensamentos que ocorreram em você naquele momento, você podia especificar mais ou menos? Você teve algum pensamento você falou da sua vida, né? O filme da sua vida, que é uma informação bastante comum em EQM, né? Todos dizem isso, o filme da própria vida, né? Uhum. E você não teve, assim, a sensação de que acontecimentos futuros poderiam acontecer, que você tivesse uma espécie de previsão ou de... Isso não aconteceu. Ali naquele momento, não. Exatamente. Naquele momento, não. Não, naquele momento, não. As cenas foram bem vívidas. Foram bem vívidas, bem vívidas. Como eu falei, é como se eu estivesse realmente revivendo cada momento. Por exemplo, óbvio, né? Claro que eu não me lembro do meu nascimento, mas eu me vi saindo, né, da minha mãe ali num quarto. Começou tudo ali. Foi muito interessante, sabe? Uhum. E eu sabia que aquele nenê ali era eu, né? Então, muita coisa que eu não me lembrava da minha infância foi passando. Agora, em geral, você mencionou isso, né? Que você se sentia bem, né? O tempo todo, né? Mas houve um momento de medo, né? Teve um momento ali que você ficou bem inseguro, né? É verdade? O tempo todo, Edson, desde a hora em que eu me vi em pé ali naquele quarto, que eu vi a cama vazia, toda aquela situação, eu estava muito tranquilo, eu estava em paz. Como eu falei, algumas vezes veio à minha mente, né, o pensamento de que eu havia morrido, de que eu estava morto, mas eu estava numa paz completa, eu estava numa paz plena, eu estava muito tranquilo, era uma sensação muito tranquilizadora. O único momento que mudou esse sentimento foi quando aquela voz dentro de mim, aquele comando, eu não sei de onde veio, me disse que eu teria que atravessar. Naquele momento, sim, eu senti medo, né? Eu tive um pouco de insegurança, talvez o medo do desconhecido, de não poder ver o que estava ali, né?
Então, naquele momento, sim, eu senti medo. Mas ainda assim você deu o impulso para atravessar, né? Ainda assim eu dei, exato. Eu ia seguir aquele comando, né? Que era, você tem que atravessar e chegar do outro lado. Né? Você não identificou esse comando, né? Você não consegue... Não identifiquei. E não era uma voz audível, era uma coisa assim meio telepática, no seu pensamento. Era no meu pensamento, não era audível. A única voz, que também assim, eu imagino que seja audível, mas pode ser que também seja também no meu pensamento, foi aquela música que eu ouvia. Né? Que não consegue definir, que era maravilhosa. Exato. Agora, se foi audível, né, naturalmente, como a gente ouve aqui ou não, eu não sei dizer. Eu acredito até que ela tenha sido realmente por pensamento, alguma coisa... Se fosse telepática, né? Exatamente. Essa coisa esse bem-estar, as pessoas às vezes referem assim, uma comunhão, uma harmonia com o cosmos, se sentindo integrado. Você acha que dá para dizer isso também, na sensação de bem-estar que você estava ali? Isso sim, com certeza, né? Existe uma paz aquela sensação de que você não está sozinho, isso eu tinha, né? Mesmo aquelas vozes, é como se fosse uma canção de boas-vindas, alguma coisa assim, né? Então havia um coletivo ali, sim, com certeza. Tinha uma sensação de paz que não era somente uma paz individual, isso realmente não era. Muito bem, Marcelo. Você realmente não viu nenhuma pessoa conhecida que já tivesse falecido antes, né? Não teve isso? Não teve. Não te ocorreu que aquela voz poderia ser de alguém mais próximo? Não ocorreu isso. E como é que foi a sua volta? Você não tem consciência desse momento? Você chegou a ver o seu próprio corpo sendo reabilitado? Essa imagem você não registrou? Não, o único registro que eu tenho, que ficou muito claro, foi conforme a mão... Eu senti um tranco realmente, ela segurou, ela foi muito assim delicada, né? Ela foi muito gentil na maneira como ela segurou a minha barriga, mas o tranco não, foi de uma vez, deu aquele impulso para trás. E o que eu me lembro, ficou muito claro, foi o meu corpo se encurvando para frente. Eu dei realmente um baque assim para frente. O seu corpo físico? Para mim era físico, eu estava ainda naquele quarto ali, né, naquela experiência, naquele local, né? Mas para mim é como se fosse físico. E foi quando eu dei esse tranco para frente, eu já abri os olhos. Foi imediato, foi uma transferência imediata. E as dores voltaram, né? Muito piores, porque aí, como eu falei, na verdade, naquele momento ali especificamente, eu até no quarto, né, eu até me esqueci do rim, porque a dor que eu senti era no peito. Como eu falei, é como se tivesse arrebentado o meu peito. Tanto que a primeira pergunta que eu fiz, que quando eu consegui balbuciar uma pergunta, foi se eu tinha infartado, né? Aí o médico falou, não, seus pulmões infartaram, consequentemente o seu coração não aguentou e também infartou. Muito bem, Marcelo. Eu acho que, basicamente, eu vou te fazer muitas perguntas, eu não quero alongar muito, por escrito depois, se você concordar, claro, para a gente fazer a classificação. Mas eu acho que a sua experiência está perfeitamente clara para mim. Eu vou abrir para o Carlos fazer algumas perguntas, cara. Uma coisa me chamou a atenção, que é a voz dos anjos. Naquele canto, você disse que era uma língua espiritual que você não entendia. Essa é a primeira vez que eu ouço falar, em qualquer experiência que seja, que eu tenha lido tal, de algo ter sido dito que a pessoa não entendia, porque toda a comunicação parecia ser telepática. Sim, exato. E como é que é isso para você? Assim, você não entendia nada, nenhum significado, não vinha nada dali, porque para mim fica um mistério isso. De quando todas as experiências falam numa coisa que é compreendida telepaticamente, como se lá não houvesse língua, e aqui de repente nós temos uma outra informação, não é, Edson? Exatamente. Eu acho que você entendia a melodia, mas o que era dito você não consegue traduzir, né? É isso? Não, exato. Não, eu não entendia a letra, o que era cantado, mas a música em si, a melodia em si, tinha uma mensagem de tranquilidade, de paz. Era como se fosse uma melodia de boas-vindas, isso sim, isso eu sentia claramente, entendeu? Eu não conseguia entender o idioma.
o que estava sendo falado, né? Porém, a mensagem daquela canção, sim, ela tinha um significado para mim, principalmente um significado de paz, de tranquilidade. Né? Naquele momento ali, eu não tive medo, né? Então, a mensagem, sim, eu consegui captar nitidamente. Ô Marcelo, eu esqueci de fazer uma pergunta. Desculpa, Carlos. Você, em algum momento, a sua sensibilidade naquele momento da EQM, você acha que os seus sentidos estavam mais aguçados? Audição, visão, compreensão, sensibilidade geral. Você acha que dá para falar alguma coisa sobre isso? Não? Tava, isso com certeza. Tava, sabe por quê? As próprias cores que eu comecei a ver daquela bola, daquele globo, elas eram muito vivas. Eram centenas de cores, sabe? Não eram só as cores frias e quentes que nós temos aqui, eram muitas cores, né? Aquela melodia, porque a impressão que eu tinha é que aquele túnel ele era muito extenso e lá se fosse naturalmente aqui, com certeza aquela melodia, o som se perderia no espaço. Ali não, embora estivesse tão longe, é como se ela estivesse ali, naquele quarto, naquele ambiente comigo ali. Era nítido, entendeu? Uhum. Então, sim, a questão de sentido, audição, visão, sim, ficou muito realmente apurado ali. Agora, Marcelo, qual era esse ambiente que você estava? O que tinha ali? Nada. Luz. As paredes eram de luz, eram todas de luz. Até o momento, até terminar de passar a minha vida à minha frente, não havia aquele buraco negro, não havia, ele apareceu depois, né? E a única coisa que havia naquele ambiente era a cama. Mas não era a cama do hospital, porque a cama do hospital é aquela marca, né? Ela é mais alta, de metal, a estrutura, né? Ali era uma cama normal, como se fosse uma cama de uma residência. Mas também não era a cama da minha casa, entendeu? A cama da minha casa, do meu apartamento, é outra. Mas era uma cama diferente. E ela estava vazia. Tinha alguém com você na sala na hora da EQM, no quarto? Família, algum acompanhante, não? Estava só a enfermeira, né? A enfermeira que me acompanhou, a técnica de enfermagem que me acompanhou até o banheiro, porque eu tive a EQM ainda no banheiro, eu não cheguei a voltar para a cama, né? E nesse momento, eles me contaram depois, claro, a enfermeira que estava de plantão, que era a enfermeira padrão, essa técnica de enfermagem, o nome dela é Abigail. A enfermeira padrão era a Carolina, ela estava passando na frente do quarto. E a técnica que estava comigo ali, ela começou a gritar, pedindo ajuda, pedindo socorro, falando que um paciente havia desmaiado. E essa Carolina me falou depois que quando ela me viu ali, é como se ela soubesse que não tinha sido um infarto, uma parada cardíaca. Ela me falou depois, ela falou, foi muito interessante, é como se eu tivesse uma convicção de que você tinha tido uma embolia, tanto que eu peguei o telefone na hora, antes de entrar no quarto, eu comecei a gritar para colocarem respirador em você, e eu liguei na UTI, e falei pro médico, pro Dr. César da UTI, falei, olha, o paciente do quarto tal teve uma embolia pulmonar. Agora, a sua EQM tirou você do ambiente, né? Porque você não viu a reabilitação, não viu o oxigênio chegando, não viu ser carregado para a cama. Imagino que você foi carregado, né? Porque você caiu indo para o banheiro. Creio que sim. Você não viu nada? Não vi nada. Nesse momento eu estava tendo a experiência. No outro espaço, né? Eu estava no outro espaço, tendo a EQM. Marcelo, eu queria ainda fazer é quase uma provocação, você me desculpa, tá? Fica à vontade. Tudo que você está dizendo é coerente e é compatível com todas as EQMs que a gente já ouviu aí, mais de 100 casos, é coincidente mesmo. Mas, assim, para mim fica muito complicado quando você diz, eu acho que aquilo é a verdadeira vida. Veja bem, você vê uma música que você não entendeu, você viu uma mão que você não viu o rosto, você recebeu uma mensagem que você não sabe de quem. Como é que isso te convenceu que essa é a verdadeira vida e não essa aqui, que você tem dor de barriga, você tem cicatriz no rim? Eu acho que é por conta da sensação de paz que você teve. Da sensação de plenitude, sabe? Não se compara a nenhum sentimento aqui.
né? Eu sabia, eu estava ali, mas eu sabia que eu tinha acabado de passar por uma cirurgia. Eu não sabia da embolia, mas eu sabia que há pouco tempo antes eu estava com muita dor na barriga, dor no rim, né? E ali, de repente, eu não sentia mais nada. Então, embora eu não tenha entendido aquela melodia, embora eu desconhecesse aquele local, é como se ali fosse de onde eu fizesse realmente parte. Como se aquilo ali fosse inerente a mim, sabe? Aí é uma identificação interior, não é uma identificação física ou simplesmente racional, né? Eu acho que é isso, eu acho que é a sensação de plenitude, de paz, sabe? Aquela sensação de que você está completo, né? Tudo demais perde o brilho, perde o encanto, né? Apesar de tudo isso, aquilo ali tudo era maravilhoso para mim. Era de uma beleza indescritível, era de uma sensação indescritível. E por que era tão indescritível assim, tão agradável, tão harmoniosa, e você pensou, estou morto? A sua ideia de morte era essa? Não, eu estou morto porque realmente eu vi que eu não tinha mais nada, eu estava sentindo o meu corpo, né? E não tinha mais dor, né? Não tinha mais dor e nitidamente eu estava numa outra dimensão, num outro mundo, né? Mas ainda assim não me causava medo, né? Era muito pleno tudo aquilo, né? A única sensação de medo realmente foi naquele momento do você tem que atravessar. A fronteira, né? A fronteira, exatamente, a fronteira. Mas então eu acho que é isso, Edson, é essa sensação de plenitude, porque realmente você tem uma sensação de plenitude. É uma sensação de algo que te sacia plenamente, sabe? É muito interessante isso. É uma sensação, por isso que eu digo indescritível, porque nem nos melhores momentos que eu já passei aqui, ou nas melhores viagens que eu já fiz, a sensação daquela paz, ou daquela alegria, ou daquela plenitude, não se iguala. Não é a mesma coisa. O Edson perguntou para você se você se sentia conectado àquilo tudo, e você falou que você sentiu coletivo, mas eu não senti você tendo respondido a pergunta dele no sentido, você se sentia parte daquilo, como se você tivesse uma conexão real com tudo aquilo? Sentia, isso com certeza. Sim, eu fazia parte daquilo. Eu estava conectado, né? Aquelas vozes, tudo aquilo que eu ouvia, aquilo que eu via, como eu falei, é como se o tempo e o espaço ali não existisse. Então eu estava completamente conectado com tudo aquilo ali. E com essa conexão vinha também um aumento de conhecimento, como se o conhecimento que havia naquele local passasse a ser seu também, ou isso não aconteceu? Não, não aconteceu, não. Você disse que você tinha uma expectativa de que quando você morresse, você dormisse. E sabemos que isso não foi o que aconteceu. Mas mesmo assim, eu pergunto, você se sentiu surpreso com aquilo que estava acontecendo ou estranhamente aquilo parecia natural para você? Não, é bem interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas parecia natural. Não soou estranho para mim, era natural. Em várias entrevistas que nós fazemos, quando as pessoas falam sobre o filme da vida, parece que existe uma função na pessoa ver aquele filme, como se fosse para ela ver, olha, aqui você fez isso, aquilo você fez isso. Algumas pessoas até dizem que não é um julgamento, é a própria pessoa que faz o julgamento dela. Mas você não tocou nesse assunto, é como se esse filme da vida você não soubesse por que ele passou, ou você sabe? O que eu senti ali, quando eu revivia cada situação, eu tinha os mesmos sentimentos. Então eu tinha sentimento de alegria, eu tinha sentimento de tristeza, de frustração, de culpa. Esses sentimentos, conforme esse filme da minha vida foi passando, Carlos, eu tinha todos esses sentimentos de acordo com a situação. E assim que acabou de passar, e que aí logo na sequência em seguida eu vi aquele buraco, nenhum desses sentimentos mais havia dentro de mim, entendeu? Porque, obviamente, a nossa vida nós experimentamos todos os tipos de sentimentos, né? Nós passamos
por N situações e, consequentemente, sentimentos de acordo com aquela situação. E eu experimentei aquilo. Eu experimentei o choro, eu experimentei a dor, a perda. Eu vi um amigo que havia falecido há muitos anos antes, era um dos grandes amigos meus, era meu vizinho. Eu presenciei até o momento em que eu passei por ele naquele sábado pela manhã, o cumprimentei, e naquela noite fatídica ele morreu num acidente de carro, com 18 anos. A tristeza que eu senti, eu vendo o André ali na minha frente, e de repente, na sequência, eu recebendo a notícia, aquilo tudo era muito real. Então, a alegria de encontrá-lo naquele sábado pela manhã, e à noite, aquela dor imensa, aquela tristeza, e falando, não, isso não é possível, o André não morreu. Então, eu tive todos esses sentimentos, porém, quando acabou, eu estou citando só um exemplo para você entender, quando acabou, esses sentimentos, que na verdade eles foram muito intensos, e eles foram muitos, eles desapareceram por completo. Voltou aquela sensação de tranquilidade, de paz, e foi a mesma que eu senti no momento quando eu cheguei naquele quarto ali. Você falou, Marcelo, que você passou a mão nas suas costas no local onde tinha sido feita a operação. Nesse outro local que você tinha, digamos, um outro corpo, porque não era aquele corpo físico. E você sentiu, você pegou numa cicatriz ou estava liso? Não, estava liso, não tinha cicatriz. Uhum. Foi muito interessante, não tinha cicatriz. Porque foi a primeira coisa que eu pensei. Aí eu toquei nas costas, porque como eu estava sem dor, aquilo já me chamou a atenção. Eu olhei para minha roupa, aquela roupa branca. Eu falei, mas eu estava com uma roupa azul. O quarto era diferente, né, como eu falei. E aí eu toquei e eu cheguei a passar a mão assim nas costas. Eu procurei onde estava o corte, né, o curativo. Era um outro corpo. Era um outro corpo. Não tinha cicatriz, não tinha corte, não tinha nada. Mas eu sentia. E aí você ficou surpreso. Fiquei surpreso. Estou morto, né? Aí você pensou, estou morto, né? Exatamente. Aí eu pensei, estou morto. Você contou no longo da experiência uma coisa que foi surpreendente, de alguém chegar que não te conhece, falar sobre o que aconteceu para você, e com frases que aparentemente são frases bíblicas até, alguma coisa assim. E qual o impacto disso? Como é que você lidou com isso? Sim, por exemplo, o Vale da Sombra da Morte, né, é um termo bíblico que relata morte realmente, né? O grande eu sou foi quando Deus teria aparecido para Moisés através de uma sarça que queimava, mas o fogo não consumia aquela sarça, e Moisés, naquele susto, naquela surpresa, e Deus, uma voz, na verdade, saiu daquela sarça e falou, eu sou o grande eu sou, né? E então, para mim, aquela que aquele senhor falou, que aquele homem falou para mim, foi só uma confirmação, né? Não que em algum momento eu tive dúvida do que eu havia passado, de que havia sido uma experiência realmente de quase morte, mas foi apenas uma confirmação. Talvez, não tanto para mim, mas para outras pessoas que venham a ouvir a minha experiência, para o meu irmão, para minha cunhada, para o meu sobrinho, para minha família, né, no geral. E o grande eu sou é um termo muito abrangente, se a gente pensar, né? Fala de plenitude, fala de um todo, né? Quer dizer, não fala de um ser único, é o grande eu sou, né? É um sentido muito amplo, eu acredito, o Carlos. Você não estava sozinho na presença dessa pessoa, né? Você tem testemunhos disso. Tem, não. Estava todo mundo lá. Estava todo mundo junto, todos ouviram. O meu irmão, ainda quando nós chegamos na casa dele, ele falou, Marcelo, vamos escrever o que ele falou para a gente não esquecer. Ficou muito claro o que ele passou, como que ele sabia que você tinha morrido, né? A outra frase que ele falou, né? A sua vida se esvaiu, né? E eu te trouxe da morte, né? Então foi muito forte, porque assim, foi muito específico, né? Não foi uma coisa genérica, falando assim, olha, eu sinto que você passou por um momento difícil, sei lá, estou aqui parafraseando, não foi isso. Foi muito assertivo, ele foi muito assertivo, ele foi claro na mensagem, né? Estava numa reunião familiar, um churrasco? Era um evento numa escola. Uhum. Tinha muitas pessoas, né, nessa escola. Ah.
E, então foi muito claro, foi muito assertiva a mensagem ali, entendeu? Foi exatamente de morte, né? De morte e realmente de eu ter voltado. E assim, a outra mensagem, né, também que ele falou ainda na frase, na mensagem desse homem, foi quando ele falou, né? Porém, eu estive com você o tempo todo. Então, aquela certeza de que realmente ali eu não estava sozinho, né? Quem estava ali comigo, mas tinha alguém comigo ali, eu não estava sozinho, ou alguém, né, com certeza. Obrigado, Flávio, por você estar presente aqui, para colaborar com a gente no canal. A respeito da EQM do Marcelo, sim, é que a ideia de convidar você é que o Marcelo fez uma referência muito curiosa na EQM dele, que durante uma reunião em que você estaria presente, apareceu ali uma pessoa desconhecida falando coisas para ele como se soubesse de tudo que tinha acontecido com ele. E nós ficamos assim um pouco surpreso, para dizer a verdade. Ele falou que você era uma testemunha desse fato. Sim. Você teria de descrever para a gente o que foi realmente que aconteceu? Sim, nós estávamos numa reunião, eu, o Marcelo, o irmão dele, a cunhada, e o Humberto, o sobrinho do irmão, né? E do nada surgiu um rapaz no meio do pessoal lá, ele veio em direção ao Marcelo, olhando diretamente para o Marcelo. Ele nem olhava para os lados, ele veio diretamente olhando para o Marcelo, chegou sem falar com ninguém, olhou para o Marcelo e falou assim: você ressurgiu da morte. E Deus tem um propósito muito grande para você. Então isso foi impactante, porque ele não sabia o que tinha acontecido com o Marcelo, só a gente dali da família. Então, nós ficamos assim, todo mundo ficou um olhando para a cara do outro, sabe, perplexo. Aí ele virou, foi embora, sem falar com ninguém, e aí o Marcelo falou assim: você conhece esse cara? Pro Júnior? O Júnior falou: não conheço, ninguém conhecia o rapaz. Então foi uma experiência impactante, surpreendente, né? Mas sim, você não tem explicação para isso. Essa pessoa é desconhecida. Vocês não voltaram a vê-la. Ninguém no relacionamento de vocês conhecia. Vocês não têm ideia de onde que surgiu a figura. Nunca tinha visto. Ele veio do nada, assim, do meio do pessoal, assim, diretamente para o Marcelo. Ele só olhou para o Marcelo e falou assim: você surgiu dos mortos e Deus tem um propósito para você. Alguma coisa assim, eu estou falando assim do que eu lembro mais ou menos, né? Ao certo, as palavras assim, eu não recordo. Mas assim, a gente ficou tudo olhando um para a cara do outro sem entender. Será que alguém do relacionamento de vocês divulgou isso de algum jeito? Não. Uma pessoa? Não há essa possibilidade? De forma alguma. De forma alguma, porque o que tinha acontecido, fazia um pouco tempo que tinha acontecido a experiência do Marcelo, e só nós ali sabia o que tinha acontecido, que ele tinha tido a embolia, entendeu? Então, para nós, assim, foi uma coisa de Deus, porque foi muito... é inexplicável. Como uma pessoa sair dali, do meio do pessoal, entendeu? Vir em direção a ele e falar aquilo para ele. Como que o cara sabia que ele teve a situação que ele teve, que ele morreu e... morreu e voltou, entendeu? Sendo que ninguém conhecia o sujeito. Qual é o local onde vocês estavam nesse momento? Que cidade? Em Jundiaí. A EQM do Marcelo aconteceu aonde? No hospital. De Jundiaí? Não, em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, quer dizer, então muito distante para ter uma conexão assim, tipo, ouvir falar que aconteceu no hospital, não tem essa possibilidade. Não, em hipótese alguma, porque nem assim poderia ter sido alguém do hospital, entendeu? Não.
Nada a ver. O que foi isso para você? O que acrescentou na sua vida? O que mudou? Que visão que você tem hoje desse tipo de experiência que você viveu? Olha, o que marcou, o que ficou para mim, o Edson, Carlos, primeiro, né, a morte, ela é certa, né? Ela pode nos acometer a qualquer momento. Nós não temos controle nenhum sobre a nossa vida. Podemos fazer planos, mas de uma hora para outra tudo pode mudar. Segundo, a sensação que ficou clara para mim é que lá é um mundo real. Por exemplo, pela minha visão, pela minha formação que eu havia tido, eu havia aprendido que no momento da morte nós dormiríamos, né? Nós dormiríamos e aguardaríamos o julgamento um dia. Então, assim, eu não quero entrar aqui no mérito da visão religiosa, porém, não foi o que aconteceu comigo, né? Eu não dormi. E aquilo que eu vivi foi real, né? Eu experimentei e ouvi o outro lado, um mundo diferente, uma outra dimensão, né? E aquilo sim foi real. Então a sensação que eu tive é que aquele mundo onde eu estive é o real, né? Ali realmente é onde a vida tem continuidade e ela segue. Aqui não, aqui ela tem um tempo limitado, né? E outra coisa é justamente a questão de valores, porque depois disso também eu passei a dar menos valor às coisas materiais, sabe? Menos atenção, me importar menos com isso. Como eu falei no início, claro, todos nós precisamos de dinheiro, gostamos de coisas boas, de viver bem, com conforto, mas não que isso fosse mais a minha prioridade. Então, esses valores mudaram completamente, sabe? Os valores hoje são outros. Eu pretendo hoje viver para servir, para dar o meu melhor por aqueles que me cercam, pela humanidade, entendeu? Fazer o meu melhor sempre, agir com justiça, sem a ilusão de que o que a gente vive aqui é para sempre. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer para todos nós como recado, tipo, olha, vocês que nunca passaram por uma situação dessa, com esse mundo do jeito que está, seria legal que vocês soubessem disso ou daquilo? Tem alguma coisa que você queira dizer? O que fica como reflexão, que para mim ficou como uma lição, é justamente a finitude desse tempo nosso aqui. E que realmente tudo aqui é passageiro, sabe? As pessoas hoje, mais do que nunca, né, elas se preocupam muito com o ter, né? E eu acho que o principal da nossa vida é o ser, né? É ser diferença na vida das pessoas. Não importa o status, a posição financeira, não. O que importa principalmente é nós sermos diferença na vida das pessoas. Essa é a maior mensagem que eu acho que essa experiência trouxe para mim, sabe? Que essa finitude aqui não vale a pena, né, se desgastar por coisas que nós vamos levar, que são efêmeras, entendeu? Que são passageiras, como realmente essa vida que a gente experimenta aqui. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreve pra gente. Nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?